nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de adoração, momento especial, vamos aprender com a palavra do Senhor, que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Hoje, vamos estar abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. A partir do versículo 3, nós vamos estar vendo aqui Jesus com seus discípulos na sua caminhada e os seus discípulos ali tendo diálogo com ele, né? Que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos a cada dia nos aproximar do Senhor Jesus. Assim como ele andando ali com os seus discípulos, havia pergunta, e o Senhor Jesus sempre estava dando a direção da sua palavra, dos seus ensinamentos. Da mesma forma, a palavra é deixada para nós e vamos estar meditando aqui, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 3. Diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Interessante aqui, né? Jesus ali na sua caminhada, e aqui os seus discípulos interrogam ele a respeito dos sinais, do final dos tempos, né? Então tudo isso assim vem abrindo a nossa mente e vendo que Jesus e os seus discípulos havia uma comunicação. Olha a resposta. Jesus lhe disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas, por minha causa. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Amém, amados? Quando meditamos nesta palavra, ela vem ao nosso coração, aprendemos que
Nós, como servo de Deus, precisamos a cada dia estar atento à voz do Senhor, à palavra do Senhor. O Senhor Jesus aqui, ali com os seus discípulos, ele está respondendo, ele está dando direção, como agir, como andar e viver a cada dia atento aos acontecimentos. É interessante que Jesus diz assim: cuidado que ninguém os engane. Por que Jesus fala dessa forma? Para nos alertar que nós precisamos viver na dependência da palavra do Senhor Jesus. Aqui o Senhor alerta ali os seus discípulos, e da mesma forma a palavra vem também nos alertando para que ninguém nos engane. Porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, vivendo a palavra com sinceridade, nós não vamos ser enganados. Mas para isso, precisamos vigiar. Como a palavra vem falando, o próprio Jesus diz assim: cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome. E a palavra de Deus diz que muitos vão ser enganados. Esses muitos que falam são os que não estiverem atento à palavra de Deus. E o Senhor Jesus também ele diz para não ter medo. Aqui no versículo 7, quando diz assim: quando ouvirem falar de guerra e rumores de guerras, não tenha medo. Senhor, dizer, tudo isso, amados, vai acontecer. Em muitos lugares já está acontecendo, muitos países. Mas o Senhor Jesus, ele diz que não é para ter medo. Por que Jesus fala dessa forma? Nós precisamos saber que Deus, assim como Jesus estava falando ali para os seus discípulos, ele fala para nós também. Tudo isso vai acontecer, mas não é para ter medo. Aí quando ouvimos não ter medo, por quê, amados? Nós servimos a Jesus Cristo. Tudo isso está na palavra de Deus. Ele tão somente nos dá a direção para cada um de nós perseverar, estar atento à sua palavra. Então, continua ainda dizendo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Tantas coisas, amados, virão, estão acontecendo. Mas o próprio Jesus diz que ainda não é o fim. Guerras, terremotos, dores, fome, tudo isso está na palavra de Deus. Mas é para o cristão a cada dia buscar o Senhor, confiar, pedir força, seja qual for a situação, você perseverar na palavra e estar em Jesus Cristo. Aqui a palavra vem falando. Interessante quando diz assim, no versículo 9, fiquem atentos, quer dizer, tenha cuidado, esteja alerta, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas
Por minha causa, vocês serão levados na presença de reis, de governadores. Vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E aqui, amados, eu fico pensando, como está a nossa vida com Deus? Tudo isso aqui vai acontecer, já está acontecendo em muitos lugares. Você ser levado para testemunhar, falar que Jesus é aquele que reina na tua vida, para você ser apresentado, irmão. Quando eu medito nessa palavra aqui, eu falo, Senhor, nos ajuda. E tudo isso aqui, Jesus está falando que muitos vão ser levados para testemunhar a respeito dele. Olha como a palavra diz, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Será, amados, que a igreja do Senhor, nós estamos pronto? Estamos com a nossa mentalidade para isso? Quando eu vejo essa palavra assim, eu começo a pedir a Deus força, porque é a palavra do Senhor. E olha o que diz mais. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. O Evangelho, a palavra do Senhor tem sido levada e é necessário mais e mais ainda. E aqui o próprio Jesus, ele estava ali passando, dando essa direção. E hoje também nós estamos recebendo. E aí fica no nosso coração, como está a nossa vida diante de uma situação como essa, para representar o nome de Jesus? É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. E olha mais, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Aqui é o que eu sempre digo e alerto a igreja do Senhor. A importância, mas, de termos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Imagina aqui o próprio Jesus dando essa direção na sua palavra. Quer dizer, sempre que forem presos, você já imaginou isso? Você já parou um pouquinho e para dizer, meu Deus, é a tua palavra. Como está a minha vida com o Senhor? Porque isso aqui, amados, é para aqueles que estiver em Deus, com Jesus, tendo uma vida. Aqui é para você não negar o nome do Senhor Jesus. E eu acho muito interessante quando aqui vem falando que quando forem levados, né, Jesus está dizendo, quando levado, presos por causa do nome dele,
não se preocupar com o que for falar, mas o que há de tão interessante? O Espírito Santo de Deus precisa habitar e estar em nós. Aqui quando o Senhor Jesus fala dessa forma, digam, o Senhor Jesus diz, olha, não se preocupem quando forem levados para testemunhar a respeito do nome do Senhor Jesus, não se preocupem, mas olha só, digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Aqui é algo que nós precisamos ter no nosso coração e na nossa vida. Como nós temos dado lugar ao Espírito Santo de Deus para habitar em nós? Veja que nesse momento, somente o Espírito Santo de Deus que vai falar por nós. E aí, amados, se o Espírito Santo de Deus não habitar no meu coração, na minha vida, é esse ponto aqui que a Igreja do Senhor tem que despertar para a vida com Deus, vida de sinceridade, estar cada dia preparado, pedindo ao Senhor essa proteção, essa graça e essa unção poderosa, que o Espírito Santo de Deus esteja habitando em nós, em nome de Jesus. É isso que a palavra diz. E aí vem, eu peço que você leia todo esse capítulo. Eu sei que você já meditou muitas vezes, mais uma vez o Senhor traz para nós, porque o Senhor quer avivar a nossa fé, o nosso coração para todos os acontecimentos que está acontecendo e vai acontecer ainda. No versículo 20 diz assim: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhido. Olha aqui, amados, ó esse ponto. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos e por ele escolhido, ele os abreviou. Aqui, o Senhor, a cada dia, as coisas estão acontecendo e o Senhor está abreviando, como a palavra diz, por causa de quem, amados? Por causa dos seus escolhidos, por causa da igreja do Senhor, amado. É isso aqui quando nós precisamos parar e dizer, meu Deus, obrigado, porque o Senhor me escolheu. E aí você tem que ter no seu coração essa perseverança, não porque está falando dos finais dos tempos, você ficar amedrontado, aí só pensando, não é, sabe por que o Senhor nos dá a palavra assim? O Senhor quer nos levantar espiritualmente, para buscar a sua face, a sua presença, estar atento à palavra. E aqui eu vejo um amor muito grande quando diz, se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Olha isso aqui. Mas por causa dos eleitos. Quem são os eleitos, amado? O povo de Deus, a igreja do Senhor aqui na terra. Por
por Ele escolhido, porque Deus nos escolheu. Ele os abreviou. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos, os escolhidos do Senhor. Então, amados, aqui é o que eu sempre trago para a igreja do Senhor, porque é a palavra do Deus vivo, que nós precisamos estar com nossos olhos nos ensinamentos, na nossa vida com Deus. Nós não podemos viver desapercebido, porque aqui a palavra de Deus diz que se não tiver cuidado, até mesmo os escolhidos, porque muitos virão dizendo que é o Cristo, e farão sinais e maravilha. É a palavra de Deus que diz, os falsos profetas, entendeu? Os falsos cristos. Então nós precisamos, amados, ter muito cuidado com a nossa vida. Hoje nós temos acesso a tantas coisas. Se você abre seu celular, ou seja o que for aí, você vê que tantas coisas, palavra, muitas coisas mesmo. Mas o que eu quero dizer para você, veja se na palavra de Deus está daquela forma. Tenha muito cuidado. Aqui eu vejo uma direção que o Senhor Jesus nos dá através da sua palavra. Porque o Senhor Jesus aqui, Ele fala dos seus eleitos, dos seus escolhidos, porque Ele escolheu. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, com a nossa caminhada de cristão, de servo de Deus aqui na terra. Não podemos dar crédito, nós precisamos ter muito cuidado com o que ouvimos, prestar atenção se está na palavra, ouvir algo, está na palavra de Deus, se é daquela forma mesmo, tá, amados? É isso que a palavra nos ensina. Aqui, mais uma vez eu quero estar meditando para você guardar no seu coração. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos, para, se possível, enganar os filhos de Deus. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos, precisamos a cada dia, né? Eu vou em tal lugar porque lá acontece isso e isso. Vamos ter muito cuidado, mas vamos ter muito cuidado, observar, ter muita calma. Amém? Aqui é a palavra de Deus que nos ensina dessa forma. Pois isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Porque nós estamos recebendo esta palavra? O Senhor Jesus está nos avisando. Está dando a direção. Qual a direção da palavra? Que tudo isso já está acontecendo, mas nós precisamos ficar com a palavra. Não ser levado por qualquer coisa que venha falando que é de Deus, coisas que você diz, mas meu Deus, e aí aquela correria, vamos ter muito cuidado, porque a palavra do Senhor nos ensina dessa forma.
pois apresentarão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais de maravilha para, se possível, enganar os eleitos, o povo de Deus. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Aqui é o próprio Jesus que estava dando esta lição, falando ali para os seus discípulos. E hoje é assim que o Senhor fala ao nosso coração. Ainda em 1 João, no capítulo 4, versículo 14, só para complementar aqui essa palavra, olha o que diz. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: vimos o testemunho que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aqui a palavra vem falando que nós precisamos ter muito cuidado com toda a palavra que vem. Se está confessando mesmo o nome de Jesus Cristo, né? Como a palavra diz. Porque muitas vezes, amado, a palavra vem e não está conforme os ensinamentos da Bíblia. Muitas vezes traz uma palavra que não está confessando o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos ter na nossa mente que é Jesus Cristo, né, que tem que ser confessado, porque Ele que veio como Salvador do mundo as nossas vidas. Nós precisamos permanecer em Deus, em Jesus. Amém? Nós precisamos ter isso na nossa mente todo o tempo da nossa vida. Por quê? Porque a palavra, ela vem nos ensinando. Ainda, né, voltando aqui só um pouquinho em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, olha o que diz. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Aqui, o que a palavra vem nos ensinando? Que nós precisamos de discernir o que ouvimos. Qual espírito? Isso é de Deus? E quando nós temos Jesus, amados, o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente. Ele nos dá essa direção. Pode ter certeza, quando você recebe algo, um exemplo, quando você recebe alguma coisa no seu celular, uma mensagem, alguma coisa que vem assim, imediatamente você diz, isso aí não tem nada a ver comigo. E o que você faz? Tira.
aqui a palavra, a mesma coisa, mas tudo que vem na nossa vida, que você sabe que não tem nada a ver com Deus, você tem que ter essa sabedoria, esse discernir, que é o Espírito de Deus. Nós precisamos pedir isso para Deus. E o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele nos dá essa graça. Você olhou ali? Não, isso aí não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver comigo. Simplesmente você deleta, você tira. É assim que a palavra de Deus nos ensina a cada dia. Porque o Senhor Jesus, como meditamos, o Senhor Jesus ali, ele dando a direção para os seus discípulos que ouviram algo e estava perguntando para o Senhor Jesus, pedindo a direção. A mesma coisa, nós também temos essa graça, o Espírito Santo nos ilumina, porque a palavra do Senhor Jesus foi deixada para nós. Amém? Ainda aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 14 e 16, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Então aqui, novamente, a palavra vem nos ensinando qual o propósito. Qual o propósito? Somos eleitos do Senhor. O propósito aqui, o que nós precisamos? Nós temos um propósito com Deus. Deus nos escolheu. Estamos andando. Nós precisamos ter cuidado para não ser enganado. Novamente, a palavra aqui, ela vem falando. Quando fala dessa forma, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas. Aqui, falando, não sejamos como criança, porque quando nós crescemos em Deus, amados, nós não vamos andar correndo atrás de tantas coisas, né? A criança ele não tem noção, por isso que fala dessa forma. E a mesma coisa, nós como servo de Deus, nós cada dia precisamos crescer em espírito. Cada vez mais. Então, por isso que a palavra vem falando dessa forma, para que através do crescimento, a tua vida com Deus, você não vai estar nessa parte que vai dizer assim: nem jogado para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, porque muitos, amados, se você não vive a palavra de Deus, se você não está ligado aos ensinamentos, à vida com Deus, você é levado, enganado, porque existe muitos que usa a palavra de Deus para enganar, para levar as pessoas ao erro. Muitas vezes quando você ouve uma palavra, talvez um pouco demorada, até difícil de entender, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. É isso que o Senhor, nesta noite, através da sua palavra, nos ensina.
Precisamos não ser enganados. Precisamos ter os nossos olhos abertos a tudo aquilo que está sendo falado, está sendo meditado na palavra de Deus, para não sermos enganados, assim como o Senhor Jesus ali falou para os seus discípulos. Aqui, hoje no mundo que nós vivemos, existem muitos que estão brincando com a palavra de Deus. Estão usando para outros interesses financeiros, seja lá o que for, e muitas vezes usa a palavra, alguma coisa na palavra de Deus e tira vantagem, mas olha, nós como servo de Deus, o povo de Deus não pode ser enganado. Por isso que a palavra vem falando, dizendo que nós não podemos ser como meninos, porque meninos, criança, não tem noção. Ele vai para um lado, vai para outro. Mas nós temos um Pai que já nos deu a direção, Jesus Cristo. A sua palavra é dada e nós precisamos saber aonde estamos, o que estamos ouvindo. A palavra, como ela está vindo, isso é importante. Não podemos ser levados por vento de doutrina. Tantas coisas inventam aí, não tem nada a ver com a palavra. Atrás daquilo está o interesse de alguma coisa. É isso que nós precisamos ter muito cuidado. E que nessa noite o Senhor nos dá essa direção. Vou ler mais uma vez porque eu gosto, que fique no seu coração a palavra de Deus. Aqui, Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Porque, amado, se eu não aprendo a palavra de Deus conforme ela é pura e verdadeira, eu sou conduzida ao erro. Então, eu preciso estar na palavra de Deus. Isso é importante. E o Senhor quer que nenhum dos seus filhos seja enganado. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a direção que o Senhor nos dá nesta noite. Que nenhum de nós seja enganado, mas que a sua palavra venha estar no nosso coração, venha fazer morada, porque é só Jesus mesmo que nos ensina e a cada dia nós sabemos que é a palavra de Deus que nos liberta, que nos leva para os céus. Amém? Então, nesta noite, o que a palavra do Senhor ensina, que nós precisamos estar atentos, porque muitos virão, muitos já estão aí como falsos profetas, enganando a muitos, mas o que nós precisamos aprender, e a cada dia o Espírito Santo tem nos dado a direção da palavra, como viver. Amém? E estar atento, porque não sabemos nem o dia, nem a hora, mas sabemos que o Senhor Jesus voltará, e cada dia Ele está voltando. Muitas vezes nós estamos tão preocupados assim, com a volta do Senhor, mas cada dia, quando o Senhor chama alguém, aquele ali já se encontrou, já teve a sua vida finda aqui, já
o Senhor chamou. Nós precisamos estar preparados, nosso coração, situações que virão, mas não é para ninguém ficar assustado, com medo, mas é para que a palavra do Senhor esteja dentro de nós, o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar força, como a sua palavra nos ensinou nesta noite. Precisamos estar atentos para não ser enganado, mas que os nossos olhos estejam no Senhor. E que nesta noite o Senhor fala ao nosso coração, porque Ele quer a sua igreja atenta, alerta à sua voz. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale mais e mais no seu coração. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas hoje e para todo sempre. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus te abençoe mais e mais. Em nome de Jesus. Amém? Receba no seu coração esta palavra. Leia com atenção. Ela é tremenda. Ensina grande mesmo como viver aqui na terra. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém?